Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje num papo mais cedo, mas sem prejuízo dos nossos encontros que eu faço tradicionalmente com vocês, entre 17 e 17h30 aqui no nosso portal, por conta de muitos acontecimentos importantes que estão se dando aqui no Brasil e que passam despercebidos pela maior parte do povo brasileiro, até porque são fatos, são acontecimentos que são sonegados de forma consciente pelos grandes veículos de comunicação e por todas as suas redes ramificadas em todas as mídias aqui no nosso país e que inclusive atinge alguns colunistas, alguns analistas da política, da economia aqui no nosso país. A palavra-chave do nosso encontro de hoje é derretimento. O que está derretendo, quem está derretendo, se esse derretimento ele é reversível ou não, enfim, vamos tratar dessas questões agora, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, está nos conhecendo, seja bem-vindo, se inscreva aqui conosco, conheça os nossos outros vídeos, compartilhe se você achar bacana, dê o seu joinha porque isso amplia ainda mais o alcance dos nossos encontros aqui e mande seus comentários porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, muita coisa está derretendo no mundo e a gente não percebe. Por exemplo, nos polos, nós sabemos que as geleiras estão em processo de derretimento. Isso causa algumas consequências, mas a maior parte do mundo não está percebendo isso de uma forma tão instantânea. E aqui na política do nosso país, muitas coisas estão derretendo de uma forma quase que inescondível. Não é possível mais tapar o sol com a peneira. Ontem, por exemplo, assistindo a live do presidente da República, eu estou acompanhando sempre os números, né? Eu cheguei a comentar com vocês aqui os últimos números que foram decaindo das lives do Bolsonaro. Ontem eu estava assistindo a live dele no canal dele. E achei estranho, porque normalmente você tem ali 25 mil pessoas assistindo, 30 mil pessoas, e ontem tinham só 6 mil pessoas em relação a esse número, um número muito baixo, né? Alguma coisa estava estranha ali naquela situação. Aí eu passei lá para assistir na Jovem Pan. Na Jovem Pan, o Bolsonaro já teve audiência de 500 mil pessoas ali nos vídeos, 700 mil, quando ele estava naquela euforia toda de insuflar as pessoas para fazer golpe, chegou a ter 1 milhão de pessoas que assistiram um programa ali. E ontem, na Jovem Pan, tinham um pouco mais de 45 mil pessoas assistindo. Nesse momento que eu estou falando com vocês aqui, a audiência já aumentou, mas ainda está muito longe daquelas audiências muito rechonchudas que o presidente tinha. O que isso pode estar denotando? Essa audiência vem caindo, como eu tinha previsto aqui com vocês, após o dia 7 de setembro, quando o presidente tinha insuflado muitas pessoas com a expectativa falsa que haveria uma ruptura, que ele atenderia à vontade do povo, só que isso não aconteceu. Acarretou ali uma grande frustração que foi acentuada pela carta renúncia dos seus pensamentos, que foi feita ali pelo Michel Temer. De lá para cá, as pessoas têm visto que não tinha acordo nenhum, eles tentaram emplacar esse discurso, que o Bolsonaro tinha feito um acordo, as pessoas estão entrando pelo cano, não tem ninguém que teve nenhum tipo de atenuante no meio dessa história toda. Eu estou vendo aqui no jornal de hoje que o Daniel Silveira, não só a situação dele não ficou mais leve, como a PGR, aliada principal dos crimes que o presidente da República tem feito e ela tem se omitido, nesse ponto aqui, eles estão jogando duro aqui com o Daniel Silveira. Então, essa gente toda, ela está cada vez mais ficando esvaziada. As redes bolsonaristas perderam também muita audiência. É impressionante como é que eles estão perdendo audiência. Eles estão se ocupando de temas diversos. Por exemplo, o Paulo Guedes é uma figura que desapareceu do vocabulário dessas pessoas. E o Paulo Guedes pode estar por trás, inclusive, desse derretimento que está tendo em relação ao interesse de pessoas bolsonaristas ou que seguiam Bolsonaro em relação ao Bolsonaro. O Jornal Nacional tem ficado muito derretido também nos últimos tempos. Se tem uma coisa que a gente pode registrar nesse rastro de destruição que o Bolsonaro está deixando aqui para o nosso país, que está atingindo principalmente o povo, essa destruição também está se dando em relação à credibilidade da Rede Globo de televisão e dos telejornais da Rede Globo, que tem ficado, já tinham também um questionamento de todas as pessoas que têm uma leitura crítica da realidade, mas agora com o bolsonarismo ela está perdendo mais uma fatia.
Mas o jornalismo da Globo e a Rede Globo de televisão, elas não são instituições ali para darem lucro. Eles não estão vivendo de lucro, porque eles têm um conglomerado de empresas que usam a televisão como um veículo de propaganda, um veículo para passar as suas ideias, um veículo de controle político, um veículo de chantagem política, de destruição de reputações, de construção de reputações, de alienação do povo de uma maneira geral. Para vocês verem o que eu estou falando, a Globo News, durante esses dias todos, não tem falado o nome do Paulo Guedes. Isso é uma coisa inacreditável, isso fere qualquer manual de jornalismo. E vocês que me conhecem já há bastante tempo aqui no nosso portal, desde que eu criei, vocês sabem que eu tenho mestrado nessa área de telejornalismo e eu estava relendo esse livro aqui do Heródoto Barbeiro, que é o Manual de Telejornalismo. Gente, não é possível, cara, que na Rede Globo de televisão os jornalistas eles tenham ficado absolutamente sem cérebro. Eles tenham perdido totalmente o profissionalismo, porque esse escândalo do Paulo Guedes, que eu tenho falado aqui todos os dias, e outras pessoas têm falado, não ser mencionado pelo Jornal Nacional, que é o principal jornal de informação na televisão brasileira, é um negócio absolutamente antiprofissional que mostra para nós aqui aquilo que eu tenho falado o tempo todo, a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação com o genocídio que está acontecendo aqui no nosso país. Eles têm consciência dessa situação, eles têm a consciência da responsabilidade do Bolsonaro, só que eles nunca fizeram uma ligação direta, explícita, clara para o povo brasileiro, que o presidente da República atuou contra o povo brasileiro de uma forma assim tão direta. Logo, para não possibilitar que o Bolsonaro tivesse ali vitaminado contra ele um processo de impeachment que acarretaria, inclusive, a queda de Paulo Guedes. O Paulo Guedes está muito na berlinda nesse momento. O Jornal Nacional omite, mas se a gente pega aqui, por exemplo, o Jornal da Cultura, que é impressionante, né? Eu estou vendo aqui o vídeo dele, está com menos de 3 mil visualizações. Mas eles fizeram um jornalismo mínimo aqui, que eu quero compartilhar com vocês aqui, para vocês verem a diferença e a importância dos temas que são sonegados pela grande mídia aqui no nosso país e por uma mídia mais específica, eles são tratados de uma forma mais jornalística. Vamos acompanhar aqui essa matéria aqui, vamos lá. As revelações do Pandora Papers, que apontaram centenas de personalidades, entre elas líderes mundiais, como donos de empresas em paraísos fiscais, podem ter detonado uma crise no Ministério da Economia brasileiro. Oposição e até aliados governistas subiram o tom das críticas contra Paulo Guedes, que teria lucrado mais de 14 milhões de reais com uma offshore desde que assumiu o cargo no governo. O presidente Jair Bolsonaro convocou Guedes para uma reunião. A reunião aconteceu de forma privada no início da tarde no Palácio do Planalto. Nenhum dos dois quis comentar publicamente sobre o encontro, mas fontes ligadas ao governo informaram que na pauta estava a crise gerada pelas revelações do Pandora Papers, projeto do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, em que Guedes é citado como proprietário de uma empresa nas Ilhas Virgens, com capital de quase 10 milhões de dólares no Caribe. Em frente ao Ministério da Economia, movimentos sociais protestaram. Os manifestantes acusam o ministro de lucrar enquanto o país enfrenta o aumento da fome. Empossado como superministro, Guedes viu sua força minguar gradualmente diante da dificuldade da aprovação da agenda econômica. Ainda assim, se mantém no cargo com o apoio do presidente, protegido pela imagem de figura do mercado no governo. Esta semana, a estabilidade de Guedes está à prova. Membros do próprio governo e parte da base de Bolsonaro encaram o caso Pandora Papers como a gota d'água. Ontem, a Câmara aprovou mais uma convocação do ministro, que deve se explicar nas próximas semanas ao plenário da Casa, medida proposta pela oposição, mas que teve apoio de parte importante da situação. O ministro Paulo Guedes, que defende o fim de incentivos fiscais para indústrias que geram emprego e riqueza no nosso país, simplesmente gerou um incentivo fiscal para ele, porque transfere o seu dinheiro para o exterior para não pagar tributos no Brasil. Além do mais, ousa confrontar o parlamento brasileiro. Ele terá que vir a esta casa para prestar contas das suas muito suspeitas manifestações através dessa offshore. Ele está... Então, gente, eu vou colocar essa reportagem inteira para vocês, mas isso denota fatos que estão acontecendo aqui no nosso país. E a situação de Paulo Guedes, ela está ficando muito complicada. E a gente vê, por exemplo, numa mídia que é aliada do Bolsonaro, a Rede Record do Bispo Macedo, eles colocam em destaque no dia de hoje. Pesquisa.
Gestão de Paulo Guedes na economia é reprovada por 64%. Para 77%, o Brasil não está no rumo certo na economia. 68% avaliam que Guedes não tem condições de permanecer no cargo. Então, o gatinho subiu no telhado. Isso significa o quê? Que se Paulo Guedes for exonerado, os nossos problemas vão se acabar? Não. Porque, como eu digo a vocês o tempo todo, a gente não tem que cultivar ilusões. O Paulo Guedes é o representante de um conglomerado de interesses transnacionais contra os interesses do povo brasileiro, contra os interesses da nossa pátria, os interesses do nosso futuro, da nossa nação. Eles saindo, certamente eles vão conseguir uma pessoa que pode ter um perfil um pouco diferente, mas vai continuar a bancar os mesmos interesses, a mesma política econômica. Talvez deem ali uma injeção ali de ânimo em alguns setores da sociedade brasileira, mas o desastre que Paulo Guedes está coordenando aqui no nosso país vai deixar marcas muito profundas para o ano de 2022, que vai ser um ano muito difícil. Eles vão ter que fazer um malabarismo muito grande para tentar ressuscitar o Bolsonaro ou o bolsonarismo, a política econômica do Bolsonaro. Mas eles não vão se fazer de rogados, não. A Rede Globo, que tem feito essa omissão em explicar para o povo brasileiro que um presidente da República tem cuidado do nosso país, que um presidente da República, numa pandemia, não pode nomear um general, que um presidente da República não pode prescrever remédio, que um presidente da República não pode induzir as pessoas à morte, não pode ficar fazendo aglomerações, que isso mata. Se essas situações não foram colocadas de uma forma tão clara, eles também não vão ter nenhum pudor de ficar tentando esconder o Paulo Guedes de todas as formas. O Paulo Guedes vai ser sabatinado lá na Câmara Federal e a coisa vai ficar muito complicada. A audiência do Bolsonaro, voltando aqui a ela. Ontem, como eu disse a vocês, a live do Bolsonaro está apenas reproduzindo cada vez mais uma situação patética de uma pessoa que não sabe de onde veio, quem é, para onde vai. Tudo que acontece no Brasil é culpa de terceiros. Tudo acontece, não tem nada a ver com ele. E ontem ele saiu com essa aqui. Vamos acompanhar aqui e vou comentar na sequência. Vamos lá. Farinha de trigo. Assim, só um minuto. 50, Ele para mostrar que a crise não é só no Brasil, ele mandou os embaixadores, funcionários públicos de alto escalão irem a supermercados na Europa e nos Estados Unidos para verem os preços que estão lá, mas ele comparando os preços de lá com os preços em real. Gente, é um negócio patético, né? É óbvio que se a moeda deles vale 6 vezes mais, 5 vezes mais, 5 vezes e meia mais do que a nossa, é óbvio que os produtos todos custam mais caro. Não precisa ser nenhum gênio para entender isso. No entanto, ele tentou engrupir as pessoas para mostrar que o custo de vida fora do Brasil é mais alto do que aqui. Vamos acompanhar esse trecho aqui, vamos lá. óleo de soja, todo mundo reclamando, com razão. Sim, aumentou o preço do óleo de soja bastante, não vou negar. A verdade é acima de tudo. Agora quero mostrar para vocês que essa crise é no mundo todo, não é do Brasil. Né? Alguns acham que ia fazer algo mais para conter a inflação. Algo mais o quê? Dá exemplo. Um outro dia me deu. Não é um negócio impressionante? O povo brasileiro elege um presidente para comandar o destino da pátria, para cuidar dos interesses do nosso povo, para trazer soluções, e aí ele chega para o povo, ele já está anunciando já uma crise de alimentos para o ano que vem, dizendo que não terá fertilizantes da China e vai diminuir a produção no Brasil, mas ele acabou de fechar uma fábrica de fertilizantes da Petrobras lá no Paraná, lá em Araucária. Pois bem, e aí ele fica fazendo esse discurso e fica tentando perverter a realidade, só que tem um detalhe muito grande, né? Ele não mostra, por exemplo, nessa comparação de preços, que o salário mínimo nos Estados Unidos, o mínimo dos mínimos está em $1.200, $1.300, e em estados que têm um poder econômico maior, tem uma renda maior per capita, o salário mínimo está entre $2.000 e $2.100, o que dá mais ou menos aqui no nosso país algo em torno de R$12 mil, R$10 mil, R$11 mil, dependendo do estado que o norte-americano receber um salário mínimo. Então, é uma ignorância, é uma má-fé, é uma perversidade ficar utilizando esse tipo de sistema para engrupir as pessoas. E aí as pessoas vão percebendo. Porque seria muito fácil, né, o Bolsonaro dizer que nós estamos vivendo uma situação muito boa. É só comparar o Brasil com o Haiti. Se ele for comparar o Brasil com o Haiti, de fato, nós estamos numa situação muito melhor.
Mas não é comparar o Brasil com um país muito pobre que vai atenuar os nossos problemas. Nós temos que comparar o Brasil com o Brasil. O que está acontecendo com as nossas vidas nos últimos anos? Será que tem alguém no nosso país que está tendo uma condição de vida melhor do que tinha alguns anos atrás e a gente não está percebendo? Tem alguém que está feliz agora com os preços dos supermercados, quando vai abastecer, quando paga a sua conta de luz? O que está acontecendo? Isso pode estar explicando por que o Bolsonaro está perdendo muita audiência, a Jovem Pan começa a perder também muita audiência. Hoje, o vídeo do Bolsonaro, da live dele, não está no canal dele, porque a audiência está muito baixa, então, de repente, eles resolveram nem colocar essa live do dia de ontem. E a gente vai aqui levantando essas questões o tempo todo. Como eu disse a vocês, Paulo Guedes está na marca do pênalti, isso não vai ser nenhuma revolução se ele acabar saindo. Talvez a gente tenha até alguma melhora num setor aqui ou acolá, mas o grande debate que a gente precisa estar se preparando é para 2022. Essas questões todas, o genocídio, a questão econômica, a destruição do nosso país, isso precisa ser muito debatido, precisa ser muito esclarecido para o povo brasileiro, para que o povo possa escolher pessoas que possam reverter o máximo que for possível desse rastro de destruição e que deixou aí a imagem da Rede Globo de televisão, pelo menos no meio dessa destruição, ainda um pouco mais chamuscada. Está todo mundo derretendo e a gente tem que ficar aqui de olho. E, se puder, a gente até acender um maçarico para acabar de derreter esse gelo todo, né? Um grande abraço, gente. Até o nosso encontro mais tarde. Até lá. Tchau.